Olá a todos, sejam bem-vindos novamente. Nós continuaremos a estudar o comportamento de uma função polinomial de primeiro grau, nos detendo agora no chamado coeficiente angular e também no chamado sinal de uma função. Para isso, considere a seguinte função polinomial de primeiro grau, definida pela sentença f de x igual a 2x mais 3. Como o coeficiente de x, nesse caso igual a 2, é positivo, esta função tem o caráter crescente. Isso significa que, à medida que os valores de x aumentam, os respectivos valores da imagem dessa função também aumentam. Como nós já vimos, o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau no plano cartesiano é dado por uma reta, e essa reta fica determinada por dois pontos distintos. Assim, nós consideraremos primeiro a raiz dessa função. Lembrando que a raiz de qualquer função é dada pela condição f de x igual a zero, ou seja, o valor da variável independente x, que devolve a imagem igual a zero. Para esta função, nós encontramos que esta raiz é menos 3/2. Assim, um ponto desse gráfico é dado pelo par ordenado menos 3/2 e 0. Um segundo ponto distinto do primeiro é aquele que nós obtemos fazendo x igual a zero na lei da função. Isso nos devolve a imagem y igual a 3. Assim, para a construção desse gráfico, o segundo ponto é dado pelo par ordenado x igual a 0, y igual a 3. Esta imagem mostra exatamente o gráfico dessa função. A reta que é determinada por esses dois pontos, a raiz x igual a menos 3/2 e o ponto onde o gráfico intersecta o eixo y igual a 3. Nós queremos determinar o papel desse coeficiente chamado coeficiente angular no comportamento dessa função. Para isso, nós consideraremos dois pontos distintos do gráfico dessa função, o ponto A de coordenadas menos 1 e 1 e o ponto B de coordenadas 2 e 7. Nós observamos que, ao passarmos do ponto A para o ponto B, a variação em x é igual a 3, ou seja, x passa do valor menos 1 para o valor 2, o que produz uma variação em x de 3. Já para a grandeza y, ou a imagem desta função, nós percebemos que a imagem passa do valor 1 para o valor 7, produzindo uma variação em y igual a 6. Observe que, a partir desses pontos A e B, nós podemos construir um triângulo retângulo ABC, com os catetos AC e BC paralelos, respectivamente, aos eixos x e y. Nesse mesmo triângulo ABC, o ângulo com vértice em A tem medida alfa. E pela trigonometria de triângulos retângulos, nós podemos escrever a seguinte relação. A tangente do ângulo alfa é a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo sobre a medida do cateto adjacente a esse mesmo ângulo. De maneira que, nesse caso, tangente de alfa é a variação em y sobre a variação em x. Mas nós vimos que, para esses dois pontos A e B, a variação em y é igual a 6, enquanto que a variação em x é igual a 3. Logo, a tangente desse ângulo alfa é igual a 2, que é numericamente igual ao coeficiente a desta função. Por isso, esse coeficiente a da função polinomial de primeiro grau recebe o nome de coeficiente angular. Ele nos dá uma medida da inclinação ou do ângulo que este gráfico da função faz com o eixo x. Obviamente, quanto maior o valor de a, maior a medida desse ângulo, ou ainda maior a inclinação deste gráfico em relação ao eixo x. Outra observação que pode ser feita é que, como esse coeficiente a para uma função polinomial de primeiro grau é um número constante, então a variação ΔY sobre ΔX, quaisquer que sejam os valores de x e de y, deve ser sempre igual a 2. Assim, se nós tivermos uma variação em x de uma unidade, a respectiva variação em y, ou seja, nos valores da função, vai ser igual a 2. Por outro lado, uma variação de 2 unidades em x produzirá uma variação de 4 unidades em y. Da mesma forma, uma variação de 3 unidades em x resultará numa variação em y de 6 unidades e assim sucessivamente. De maneira que, se x sofrer uma variação de k unidades, para esta função, a imagem da mesma sofrerá uma variação de 2 vezes k. Esta relação pode ser vista diretamente no gráfico dessa função. Para esses pontos A, B, C e D, particularmente para A e B, uma variação de x em uma unidade produz uma variação em y de 2 unidades. Para os pontos C e D também,
Uma variação de 1 unidade em x resultará numa variação em 2 unidades para y, ou seja, a função aumentará em 2 unidades quando a variação em x for de 1 unidade. E, portanto, essa função, como nós já havíamos visto, é uma função chamada crescente. O mesmo se verifica se nós considerarmos pontos que distam 2 unidades em x. Para os pontos A e B agora, a variação em x é de 2 unidades e a respectiva variação na função ou nos valores da função é 2 vezes 2, 4 unidades. O mesmo ocorre para os pontos C e D. X sofreu uma variação de 2 unidades e y sofreu uma variação de 4 unidades. Considere como último exemplo para essa mesma função os pontos P e Q. Nós observamos que, enquanto x varia de menos 2 até 3, ou seja, há uma variação em 5 unidades em x, as imagens variam de menos 1 até 9, o que produz uma variação em y de 10 unidades. Mas é importante salientar que, em todos esses exemplos, a razão entre a variação em y e variação em x é igual a 2, ou seja, igual ao coeficiente angular dessa função, o que mostra que ela é crescente. A mesma análise pode ser feita para uma função decrescente, como essa função g. g de x é menos 3x menos 2, sendo que o coeficiente angular nesse caso, menos 3, é negativo, o que mostra, de fato, que ela é uma função decrescente. Nós já sabemos que, para essa função, o gráfico da mesma é uma reta no plano cartesiano. Em particular, ela contém esses pontos A e B. E para esses pontos, nós percebemos que, enquanto x varia de menos 2 até 1, as imagens variam de 4 até menos 5. Ou seja, ΔX é igual a 3 e ΔY é igual a menos 9. Entretanto, a razão entre ΔY e ΔX, menos 9 e 3, ainda é igual a menos 3, o chamado coeficiente angular desta função. Considerando-se outros pontos do gráfico dessa função, nós percebemos que essa relação ainda se mantém. Para os dois primeiros pontos anotados nesse gráfico, a variação em x é 1 e a respectiva variação em y é menos 3, de maneira que a razão ΔY sobre ΔX ainda é igual a menos 3. Para os dois pontos seguintes, a variação em x é de 2 unidades e a respectiva variação em y é de menos 6 unidades, de maneira que, ainda assim, a razão entre ΔY e ΔX, menos 6 sobre 2, é igual a menos 3, exatamente o coeficiente angular desta função. E este valor menos 3 representa este fato. À medida que x tem os seus valores aumentados em uma unidade, as respectivas imagens vão agora diminuir em 3 unidades, o que denota uma função decrescente. Um outro aspecto a salientarmos nesta função polinomial de primeiro grau é o chamado sinal da função. Esta análise não se restringe apenas a esse tipo de função, uma função afim, mas pode ser feita para qualquer tipo de função. Na realidade, nós vamos dividir o gráfico dessa função em regiões onde a mesma tem imagens positivas, negativas ou nulas. E de que maneira é feito isso? Novamente, vamos considerar uma função polinomial de primeiro grau como essa. f de x é igual a 3x menos 5. Como o coeficiente angular dessa função é positivo, nós sabemos que ela é uma função que tem o caráter ou comportamento crescente. Além disso, nós precisamos determinar a raiz dessa função, nesse caso x igual a 5/3. Conhecidos esses fatos, nós podemos então esboçar o gráfico dessa mesma função no plano cartesiano, ressaltando que a raiz dessa função é 5/3, indicado claramente nesse gráfico. Agora, convém voltar àquela representação tabular de uma função e anotarmos alguns valores particulares de x. Por exemplo, x igual a menos 1, que produz imagem menos 8, x igual a 1, que produz imagem menos 2, a raiz 5/3, cuja imagem é 0, o valor de x igual a 2, cuja imagem é 1, e o valor de x igual a 4, que tem imagem igual a 7. O que nós percebemos desta tabela? Os valores anteriores ou menores à raiz produzem imagens negativas, menos 8 e menos 2, ao passo que todo valor, pelo menos nessa tabela, maior do que a raiz, tem imagem positiva.
Este é um comportamento que é típico dessa função polinomial de primeiro grau, como nós veremos em detalhes no gráfico da mesma. A raiz dessa função, então, atua como um divisor, de maneira que, para qualquer valor de x, nesse caso à esquerda da raiz, as imagens da função serão negativas. Ao passo que, para qualquer valor de x à direita da raiz, as imagens terão valores positivos. Esse é o que nós chamamos de o sinal desta função. Nós podemos representar esse sinal, por exemplo, desta maneira. A função f de x igual a 3x menos 5 tem sinal dado por: se x é menor do que 5/3 a raiz, as respectivas imagens são negativas. Para x exatamente igual a 5/3, a função assume o valor zero, ou seja, nós temos a raiz dessa função. Já se nós tomarmos x maior do que 5/3, essa função assume valores positivos. Esse mesmo sinal pode ser representado de maneira esquemática ou simbólica desta maneira. Nós fazemos uma representação simplificada, um gráfico simplificado dessa função, anotando particularmente no eixo x qual é a raiz dessa função, 5/3, e o fato de que essa função é crescente. Qualquer valor de x anterior ou menor do que 5/3 é tal que a imagem da função é negativa. Já qualquer valor de x posterior ou maior do que 5/3 produz uma imagem que é positiva. A mesma análise se aplica a uma função decrescente, como essa função g de x igual a 7 menos 4x. Como o coeficiente de x, menos 4, o coeficiente angular é negativo, esta função tem o comportamento decrescente. A sua raiz é dada pela condição g de x igual a zero, que nos leva ao valor de x igual a 7/4. De maneira que o gráfico da função é este, uma função decrescente com raiz 7/4. Novamente, olhando em mais detalhes o gráfico dessa função, nós percebemos que, se nós considerarmos x menor do que a raiz, ou valores de x no domínio da função à esquerda da raiz, a imagem resultante sempre será positiva. Já, por outro lado, se nós considerarmos x maiores do que a raiz, ou à direita da raiz, as respectivas imagens serão negativas, como nós podemos observar do gráfico desta função. Assim, nós escrevemos que para essa função g de x igual a 7 menos 4x, se x for menor do que 7/4, a raiz, as imagens da função são positivas. Quando x for igual a 7/4, a imagem da função é exatamente igual a zero. E se x for maior do que 7/4, esta imagem da função, ou as imagens da função, serão negativas. Nós podemos então representar de maneira sintética o sinal dessa função por este esquema. g de x, a função dada por 7 menos 4x, nós sabemos que é decrescente, pois o seu coeficiente angular menos 4 é negativo. Também já sabemos que sua raiz é 7/4. Logo, neste gráfico simplificado da função, nós anotamos no eixo x a raiz 7/4 e o fato de que essa função é decrescente. Para valores menores do que a raiz 7/4, a função assume valores positivos, já para valores maiores do que 7/4, essa função assume valores negativos. Com isso, nós terminamos esse encontro. Nós vimos aqui o papel do coeficiente angular da função polinomial de primeiro grau no seu comportamento, que pode ser crescente ou decrescente. Além disso, vimos como ele relaciona as variações na variável independente x com as respectivas variações na variável dependente y ou ainda nas imagens da função. E por último, analisamos o sinal desta função polinomial de primeiro grau. Nós continuaremos no próximo encontro ainda a estudar o comportamento dessa função polinomial de primeiro grau, em particular analisando inequações ou desigualdades envolvendo esse tipo de função. Um forte abraço a todos e até lá!